Olá, me chamo Maria. Fui desenvolvida por inteligência artificial. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Daremos sequência às cláusulas típicas de acordos de acionistas, inclusive, já detalhamos algumas destas cláusulas em vídeos anteriores. Os acesse para compreender melhor alguns aspectos técnicos e comuns às operações da indústria de Venture Capital. Hoje abordaremos as cláusulas de preferência na liquidação e antidiluição. A cláusula de preferência na liquidação proporciona ao investidor a prioridade no recebimento de valores provenientes de determinados eventos, geralmente a liquidação da startup ou algum evento de liquidez expressivo, como por exemplo uma venda relevante dos seus ativos para terceiros, baseando-se em algum determinado múltiplo do investimento realizado pelo investidor em questão. Vou exemplificar para vocês para ilustrar o mecanismo. Imagine que em uma determinada rodada de investimentos um investidor tenha aportado 5 milhões de reais na startup, subscrevendo e integralizando ações preferenciais e o acordo de acionistas preveja uma cláusula de preferência na liquidação deste valor, os 5 milhões de reais. Ocorrendo um evento de liquidação ou liquidez expressivo, como por exemplo, em caso de venda de todos os ativos da companhia a um terceiro, o valor de 5 milhões de reais deverá ser prioritariamente destinado ao referido investidor. Me desculpe interromper o seu vídeo, é que eu tenho um recado importante para você. Os temas que abordamos aqui no canal são técnicos e, na grande maioria das vezes, muito difíceis de explicá-los de forma precisa e clara. É claro que a Maria se esforça muito para alcançar este objetivo, mas sabemos que nem sempre ela consegue alcançá-lo. Portanto, é muito importante para nós que você, caso haja qualquer dúvida relacionada ao tema do vídeo, por favor, nos informe. Ficaremos muito felizes em esclarecer toda e qualquer eventual dúvida sua. Temos alguns canais de comunicação direta, seja por meio dos comentários nos próprios vídeos do YouTube, seja por meio do nosso e-mail, contato@mastropasqua.com.br. Obrigado. Bom, retomando o raciocínio, naquela hipótese de os recursos totais provenientes do evento de liquidez em questão forem iguais ou inferiores ao valor de 5 milhões de reais, todos os recursos serão destinados ao investidor, e os demais acionistas não receberão nada. Caso ocorra uma situação ao contrário, por exemplo, tal evento gere recursos superiores ao valor que o investidor faz jus em razão da cláusula de preferência na liquidação. Portanto, os 5 milhões de reais, o contrato deverá estabelecer os critérios para a distribuição dos valores excedentes entre os acionistas. E existem basicamente 3 formas de regular esta distribuição de eventuais valores excedentes. Primeira, participação total. Segunda, participação limitada. Terceira, não participação. Na modalidade de participação total, o investidor participa no rateio dos valores excedentes de maneira proporcional à sua participação no capital social e em igualdade de condições com os demais acionistas. Portanto, o investidor receberia, além dos 5 milhões de reais, a sua parte proporcional dos recursos excedentes, conforme a sua participação no capital social da companhia. Com relação à modalidade de participação limitada, o investidor participa no rateio dos valores excedentes de maneira pró-rata à sua participação no capital social. Em igual forma, a modalidade de participação total, no entanto, com a diferença de que sua participação neste rateio estará limitada ao atingimento de um determinado valor, por exemplo, 2 vezes o valor investido. Então, o investidor receberia, além dos 5 milhões de reais, a sua parte proporcional dos recursos excedentes, de maneira pró-rata com os demais acionistas, no entanto, sujeito a uma determinada limitação de valor. Com relação à modalidade de não participação, o investidor não participa do rateio dos valores excedentes. Portanto, o investidor receberia apenas os 5 milhões de reais, e os valores excedentes seriam distribuídos aos demais acionistas, sem a participação do investidor. A modalidade de não participação é a mais utilizada no mercado. Sob essa modalidade, a cláusula de preferência na liquidação ganha especial relevância para o investidor nos casos em que os recursos provenientes do evento de liquidação ou liquidez sejam escassos, como por exemplo, inferiores ao valor aportado pelo investidor.
Nesta hipótese, o investidor exercerá sua preferência na liquidação para garantir o recebimento do múltiplo contratualmente acordado. Na situação contrária, em que os recursos provenientes do evento de liquidação ou liquidez sejam relevantes, como por exemplo, muito superiores ao valor aportado pelo investidor, o exercício da cláusula de preferência na liquidação tende a perder relevância, porque, dependendo do caso, pode ser economicamente mais vantajoso para o investidor optar por receber os recursos de maneira proporcional à sua participação no capital social do que exercer a preferência na liquidação, uma vez que na modalidade de não participação, o investidor recebe apenas o múltiplo acordado, não participando da distribuição dos valores excedentes. Bom, na medida em que novas rodadas de captação de recursos sejam realizadas, o acordo de acionistas deverá regular a preferência na liquidação entre os investidores das distintas rodadas, ou seja, se os novos investidores terão prioridade em relação aos investidores anteriores, ou se todos receberão os recursos proporcionalmente. É possível concluir, de forma lógica, que como investidores da nova rodada, os novos investidores possuem poder de barganha suficiente para demandar prioridade em relação aos investidores das séries anteriores. Vale acrescentar que na prática, no entanto, muitas vezes os novos investidores aceitam ser pagos de maneira proporcional com os investidores das séries anteriores, como forma de manter uma relação harmoniosa entre os investidores e evitar criar precedentes que possam ser utilizados contra eles em rodadas subsequentes. O próximo tema, em alguma medida, preocupa os fundadores de uma startup. Iremos falar sobre a diluição, que definitivamente é um processo natural e esperado no ciclo de vida de uma startup. A cada nova rodada de investimentos, especificamente com relação a uma operação primária, novas ações da startup são emitidas e todos os acionistas existentes que não exercerem seus direitos de preferência na subscrição, ou seja, que não subscreverem novas ações na proporção de suas respectivas participações no capital social, terão o percentual no capital social da startup diluído. Portanto, pelas razões mencionadas, a diluição não representa um problema. O racional é exatamente ao contrário. A ausência de um cenário no qual haja a diluição pode ser um indicativo de que a startup esteja encontrando dificuldades para captar novos recursos no mercado. E podemos afirmar com absoluta tranquilidade que é muito melhor ter a participação diluída em uma companhia em crescimento do que manter a participação societária inalterada em uma startup que não esteja performando. Neste contexto, as cláusulas anti-diluição não visam proteger o investidor de toda e qualquer diluição futura, o que seria um contrassenso, mas somente da diluição em hipóteses de rodadas de investimento em que a avaliação da startup seja inferior à avaliação de rodadas precedentes. Nos casos em que haja rodadas de investimento nas quais a avaliação da startup seja inferior à avaliação das rodadas anteriores, há um duplo impacto pela diluição. Em primeiro lugar, pelo fato de novas ações estarem sendo emitidas, sem que o investidor exerça o seu direito de preferência na subscrição, sendo encarado com naturalidade na maioria das vezes. E em segundo, pelo fato de o novo investidor estar pagando um preço por ação inferior, recebendo, para cada real aportado na companhia mais ações que o investidor da rodada precedente. É exatamente este segundo efeito econômico que as cláusulas anti-diluição bem redigidas pretendem neutralizar. Há diferentes métodos para atingir este objetivo, sendo os principais deles as cláusulas de compensação total e as cláusulas de média ponderada. Na modalidade compensação total, a participação do investidor da rodada precedente é recalibrada com base na avaliação inferior da startup às rodadas precedentes, mediante a entrega de novas ações ou ajuste da taxa de conversão de suas ações preferenciais em ordinárias. Em outras palavras, a participação do investidor é reajustada como se ele houvesse originalmente pago igual preço por ação do investidor na rodada com avaliação inferior às rodadas precedentes. Na modalidade média ponderada, a participação do investidor da rodada precedente é recalibrada com base em uma fórmula matemática que leva em consideração, dentre outros fatores, o tamanho e o preço da rodada que causou a diluição. Portanto, é possível concluir que esta modalidade tende a gerar uma diluição mais equilibrada entre os fundadores e investidores. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês por assistirem a este vídeo. Queremos promover um ambiente fértil para o debate sobre temas tão relevantes para o ambiente de startups e investimentos. Se você achou o conteúdo valioso, não esqueça de deixar um like e compartilhar este vídeo.
Nos ajudaria bastante. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Temos muitos outros vídeos em preparação que irão explorar mais a fundo o universo de investimentos, startups, e como estas dinâmicas jurídicas impactam os negócios. Mais uma vez, obrigado por estarem conosco hoje. Estou ansiosa para ver vocês no próximo vídeo. Até lá!